Empresário coloca o colombiano Yerry Mina como um possível jogador do Internacional. O que isso tem de verdade? Quais as possibilidades? Como o colombiano vê o seu futuro a partir do próximo semestre em que termina o seu contrato na Itália. Ainda, o presidente Alessandro Barcelos assina o termo que vai liberar as churrasqueiras e os quiosques para a torcida colorada no Parque Marinha do Brasil. O aniversário do Inter faz com que o clube dê uma invertida maravilhosa no Grêmio. E a definição da primeira rodada da Copa Sul-Americana. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante e também nos corredores do Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, já estamos indo para os 46.500 e a gente segue na nossa luta dos 50 mil ainda em 2024. Deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e também compartilha nos teus grupos de colorados na tua timeline e os conteúdos faz com que eles cheguem no maior número possível de torcedores, beleza? Outra que eu vou te lembrar, a minha parceira aqui, a Casa da Toalha. casadatoalha.com.br tem tudo para toalhas e também para questão de dormir, sabe como? Travesseiro, fronha, lençol, cara, é muita qualidade no mesmo lugar. casadatoalha.com.br te dá 10% de desconto com o cupom Ernest nas tuas compras online e tu ainda tem 10 vezes para pagar sem juros. Frete grátis para todo o Brasil. Vai lá, passa lá e vai dar uma olhada nos produtos, beleza? Gente, ontem aconteceu também uma coisa no final da tarde lá no Beira-Rio muito bacana, né? Que é a assinatura do termo que permite a construção dos quiosques, churrasqueiras e banheiros para a torcida colorada, e não só para a torcida colorada, né, para a cidade como um todo, no Parque Marinha do Brasil. Ali do ladinho do Gigantinho, né, entre a Nestor Ludwig e o Complexo Beira-Rio. Presente o prefeito Sebastião Melo, o presidente Alessandro Barcelos, vereadores, conselheiros, vice-presidentes do Inter. Vocês estão vendo o projeto aí, né? Muito bacana, né? Vai ser inclusive pago pelo clube. É pago pela patrocinadora, né, do clube. E é óbvio que vai ser um baita do negócio, né? Que eu vou voltar a dizer, primeiro para a torcida colorada nos dias de jogos, né? O torcedor do interior vai poder vir a Porto Alegre, daqui a pouco fazer um churrasquinho, passar o dia inteiro, né, no complexo ali, vivendo o clube, seja no sábado, seja no domingo, de repente até mesmo imagina um jogo às 9 da noite, 10 da noite, e aí tu sai do trabalho, vai ali, faz um churrasquinho, depois também assiste a um jogo do Inter. A tendência é que melhore demais, né, a experiência como um todo no estádio Beira-Rio. E claro, quando não tem jogo, a população pode ir lá utilizar, pode fazer seu churrasco, passar com a família, enfim, viver um momento muito legal, principalmente aproveitando a orla, daqui a pouco até o Parque Gigante. Cara, enfim, eu achei muito bacana, né, essa iniciativa aí, não só do clube, mas também da Prefeitura de Porto Alegre e da patrocinadora do clube. 90 dias deve ficar pronto após o início da obra, que ainda vai alguns dias por conta de projetos, por conta ainda de estudos que têm que ser feitos dos locais e tudo mais. Então, 90 dias, a gente pode dizer que daqui no meio do ano, ali por julho, agosto, a gente já vai ter esses quiosques, esses banheiros e as churrasqueiras. São 20 no total. E já que a gente está falando de ontem, né? Ontem foi o aniversário do clube, 115 anos, e aí o rival tentou tirar uma onda, né? Com o Colorado. E não foi muito bom, né? Porque eles inventaram lá que o Léo Chu teria carimbado o aniversário colorado no Grenal 430, em que o Grêmio venceu na Arena, num jogo pelo Campeonato Gaúcho, com o Miguel Ángel Ramírez ainda como treinador, né? E aí ele vai lá e coloca o Léo Chu depois da meia-noite. Esse jogo foi às 10h15 da noite, né? Eu acho que, se eu não me engano, era uma quarta-feira.
E aí o Léo Chu fez o gol no finalzinho do jogo, já passava da meia-noite, ou seja, já era o dia do aniversário do Inter, blá blá blá. E aí o Inter pega então e responde simplesmente com uma pergunta, né? Lembranças, né? E apontando 3B, porque 2021 foi o ano da terceira queda do clube, né? Para a Série B. Então fica aí também esse registro e dá para dar uma risada, né? Porque sempre rir do Grêmio é muito bom. Gente, uma outra coisa, tá? Copa Sul-Americana. O Delfim venceu o Real Tomayapo na Bolívia ontem por 2-0. E aí agora assumiu a liderança do grupo C da Copa Sul-Americana, que é o grupo do Inter, né? Então ficou o Delfim em primeiro, o Belgrano e o Inter em segundo com 1. O Delfim tem 3, né? Óbvio. E o Real Tomayapo tá na lanterna do grupo. Ou seja, aumenta não só o tamanho do jogo de quarta-feira, mas algumas possibilidades interessantes. Por exemplo, o Inter vencendo esse jogo já deixa o Real Tomayapo com 0, vai a 4 e aí depois vai a Manta para enfrentar o Delfim, praticamente fazendo aquele jogo de 6 pontos e começando a encaminhar uma classificação. Para depois tem os 2 últimos jogos do grupo C, é em casa, né? No Beira-Rio. O Inter joga contra o Delfim fora, depois joga contra o Real Tomayapo fora de novo, e aí depois vai jogar em casa com, de novo, Delfim e com o Belgrano. Ou seja, os 2 jogos em casa podem definir a classificação a partir de todos os jogos de ida, vamos dizer assim, né? Então, é importante, mais uma vez, ir às ganhas com tudo que tem de melhor. Eu já gravei um vídeo aqui ontem e o conteúdo dizia o seguinte: o Inter não vai poupar jogadores, não vai ser um time reserva. Não será um time reserva. O Inter pode até olhar assim, esse aqui não tem condição, vai segurar. Mas não será um time totalmente descaracterizado. E aí eu te dou um exemplo. O Arangues, que fez o procedimento nos olhos, talvez não esteja em condições de jogar os 90 minutos. Aí, de repente, vai ficar no banco, vai entrar no segundo tempo, ou vai começar o primeiro tempo, vai jogar só 45 minutos, enfim. Mas não será um time totalmente reserva que nós enfrentaremos o Real Tomayapo na próxima quarta-feira. Inclusive, uma frase que eu ouvi: o Internacional não está em condições de escolher jogadores ou escolher jogos para priorizar, principalmente por conta, né, do Campeonato Gaúcho e de não ter chegado à final, né, após a eliminação para o Juventude. Agora eu quero falar com vocês então sobre o Yerry Mina, porque assim, ontem à noite o Revista Colorada, o pessoal da Revista Colorada conseguiu falar com um empresário do jogador, que seria o mesmo empresário do Borré, tá? E o Yerry Mina está com um contrato agora até o dia 30 de junho, junto ao Cagliari, da Itália. E aí ele poderia deixar, então, né, a Europa para voltar para o futebol sul-americano. O Yerry Mina, né, que já jogou no Palmeiras, ele começou no Independente de Santa Fé, foi comprado para o Palmeiras, depois o Palmeiras vendeu para o Barcelona acaba vendendo para o Everton, e aí depois ele vai para o futebol da Itália, um tempo na Fiorentina, é repassado para o Cagliari, agora desde fevereiro. Tá? É um jogador, é um colombiano também, é por isso até que é o mesmo empresário do Borré, eles são amigos, são companheiros, inclusive de seleção colombiana. Ele tem 29 anos, vai fazer 30 agora em setembro e 1,95 m. Pô, todo mundo conhece o jogador, é multicampeão, né? Com o Palmeiras, ganhou 2014, 2015, se não me falha a memória. E aí depois Barcelona, enfim, tem um nome na Europa, tá? Hoje, agora na temporada, ele fez 11 jogos, sendo pelo Cagliari, de 29 possíveis. E também fez 7 como titular, tá? E aí aqui agora, a partir de tudo isso, eu vou trazer algumas informações de bastidor, tá? Primeiro de tudo, me disseram o seguinte: não é a primeira vez que ele é oferecido para o Internacional, só que a diferença é que o Inter não tinha, pila para bancar esse jogador lá atrás. A gente está falando mais ou menos num salário de 1,5 milhão, mais ou menos, tá? E aí tu tem que pensar o seguinte: ele fica livre no mercado no meio do ano, aí poderia vir pelo salário, né? Nós não vamos contratar ele pagando ninguém. Só que aí tem luvas, aí tem esses dinheiro de imagem, tem a questão da CLT e tudo mais. Como eu falei, 1,5 milhão, mais daqui a pouco uma luva, alguma coisa assim, pode passar, ficar entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Só que é um jogador que
se fala no bastidor que perdeu muito espaço na Europa, perdeu muito espaço no seu segmento de carreira dentro do velho continente. E aí, tanto que por isso que está no Cagliari hoje da Itália, né? Que não é uma das forças, dos times expressivos, não só da Itália, mas principalmente da Europa, tá? E além disso, tem a questão de ele ter sido especulado há alguns dias, né? Cerca de uma semana, 10, 15 dias, no Grêmio. Então, também dentro do Inter me disseram o seguinte, daqui a pouco querem só forçar uma rivalidade para que o Grêmio queira contratar esse jogador, porque depois, se não me engano, o Renato ou um dos dirigentes falaram no off, algo assim, que o Grêmio não quer este atleta, né? O Grêmio não pensa em contratar este atleta daqui a pouco. Então, criando essa rivalidade Grenal em cima de um possível balão, em cima de alguma questão mais envolvendo, como eu disse, a rivalidade, poderia levar, né, o Grêmio a, opa, não posso perder para o Inter esse jogador pegar. Então, assim, tem que ter muita calma. Tem condições de o Inter pegar esse jogador? Sim, tem. É provável? Não, não é. Não é tão provável. O que se sabe, e é muito claro, já falamos sobre isso inclusive no conteúdo de ontem, é que o Inter vai atrás de um zagueiro no meio do ano. Vai atrás de um zagueiro no meio do ano, porque tem o Gabriel Mercado encerrando o contrato em dezembro, o próprio Robert Renan, que pode sair ainda também na janela de verão lá da Europa, o Zenit pode vendê-lo e o Inter ganhar 4 milhões de euros. O Igor Gomes tem sempre, né, alguma lesão, está sempre envolto com lesão, então a gente basicamente teria só o Vitão de zagueiro. Então precisa de mais um atleta na posição. E vale lembrar, um outro detalhe importante, ele tem contrato até o dia 30 de junho, lá no Cagliari, mas a opção de renovação existe também junto ao clube italiano por mais um ano. É bem válido destacar isso aqui também em cima dessas negociações ou em cima dessa conversa toda envolvendo o IR Mina e o Internacional. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. Não te esquece de entrar lá em kto.com e utilizar o cupom ERNET para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Vem te divertir, vem brincar com a gente, porque KTO é onde a diversão acontece. Um site para maior de 18 anos e lembra sempre, te diverte com responsabilidade. A gente vai se falando. Forte abraço. Tchau.